Bem, continuando o nosso projeto do Cast Interview, onde promovo um diálogo por comunicador, já que estamos em pandemia, faço algumas perguntas e o nosso entrevistado as responde com liberdade e tranquilidade de poder expressar os seus sentimentos e que possamos saber mais um pouco sobre as pessoas que gostamos e admiramos. Neste episódio eu falo com um atleta espacial especial, sideral, que vem percorrendo há milênios o contínuo espaço-tempo, presenciando as transformações na Terra. Por isso é o seu propósito de nos fazer entender o momento caótico que estamos passando. Seus estudos datam de épocas remotas de nossas vidas, quando ainda juntávamos gestos a emissões de sons incompreensíveis, na tentativa de nos comunicar. É agora o nosso entrevistado, o professor, consultor, curador de conteúdo, palestrante, pensador, conceituador, jornalista, mestre e doutor em ciência da informação, antropólogo cognitivo e, finalmente, na atualidade, como ele mesmo diz, o antropólogo da sobrevivência, o Dr. Carlos Nepomuceno, a quem tenho o maior orgulho de conhecer pessoalmente e segui-lo em suas redes sociais. Frequento o Habitat Digital de seu site nepo.com.br. Vejo as suas lives bastante esclarecedoras sobre suas impressões e sugestões a respeito de todo o caos que estamos vivendo no mundo, e essas lives ele faz no perfil do Facebook todas as quartas às 15 horas. Vale a pena procurar ler o site, ver as lives, que você começa a aprender o passado, entender o presente e fica mais tranquilo com relação ao futuro. Segundo o Nepo, estamos testemunhando o fechamento de mais um ciclo civilizacional, inaugurando um novo, onde a plataforma de transformação se dá em virtude do surgimento de uma nova mídia. Mas eu prefiro que vocês busquem ler e ouvir o Nepo, porque ele tem uma forma peculiar de explicar e fazer você entender sem cientificismos ou apelações exageradas, como geralmente vemos filósofos que procuram mais impressionar do que esclarecer. E como disse um outro pensador, o conhecimento serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las. E o que o Nepo faz é justamente isso. Ele faz você se impressionar com a simplicidade com que expõe os fatos, os acontecimentos, como um fluxo normal das coisas. Mas nosso áudio, que hoje não é sobre o que Nepo ensina, sobre o que ele conceitua ou sobre o que ele difunde como um novo conceito civilizacional. O que vamos ouvir é um pouco sobre ele mesmo, através de suas próprias experiências. Quem é Nepo? Como ele pensa sobre ele e sobre o que pode influenciá-lo? Quais seus desejos e impressões sobre a vida e sua família? Enfim, de que se alimenta Nepo para compor tantos conceitos complexos de forma tão simples? Do que é capaz o Nepo, o ser humano, e não o filósofo? Nepo, mais um encontro, desta vez virtual, depois daquele nosso bate-papo aqui em Brasília, onde tomamos algumas tulipas da mais dourada e congelada cervejinha, lembra? Mas não menos importante e gratificante para mim como um simples comunicador e seguidor admirador seu. Eu entendo esse nosso novo bate-papo como uma espécie de complemento àquele onde, em função do encontro pessoal, foi muito mais interativo, natural e regado a uma boa cervejinha no Royal Tulip Alvorada, Brasília. Eu nunca entendi o nome desse hotel, sério, 6 estrelas, mas gosto de uma cervejinha, claro. Então vamos ao nosso bate-papo. Com qual pessoa famosa você gostaria de se encontrar e por quê? João, eu gostaria de encontrar algumas pessoas famosas que já morreram. Eu tenho alguns padrinhos que eu chamo de tios e tias, que são pessoas que eu converso com eles, não digo alguns, como é o caso da Ayn Rand, eu tento conversar com ela todos os dias. Tenho como hábito, assim, no máximo um dia sim, dia não, ler um trechinho de algum livro dela. Eu acho uma pessoa de uma clareza, assim, espetacular, né? Ayn Rand é uma filósofa russa que morou nos Estados Unidos, é a filósofa mais impactante, né? Tanto que o livro dela é considerado, o Revolta de Atlas é o segundo livro mais famoso, né? Segundo o congresso lá, a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, uma biblioteca importante lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e a Bíblia era o primeiro livro e o dela o segundo. Uma pessoa genial, eu acho que é a grande filósofa do século passado, e eu tinha vontade de encontrar com ela, que ela já faleceu, e apresentar as minhas ideias, né? Apresentar algumas coisas que eu acrescentei, que eu reveria, que eu
faço algumas revisões dela, né? Então seria uma pessoa que eu gostaria de bater um papo, passar um fim de semana conversando. Outra pessoa também que eu teria muita vontade de conversar, com o Mises e com o Hayek, né? Para falar de ordens espontâneas e aumento populacional e novas mídias. Eles têm essa ideia da ordem espontânea, né? Mas eles não viram a questão do aumento populacional. Então eu queria conversar com eles sobre isso. Seria um papo legal. Um cara que eu acho também que eu queria conversar seria o McLuhan, Marshall McLuhan, canadense. O Mises e o Hayek são austríacos. E mostrar para ele, para o McLuhan, o que a gente conseguiu avançar em cima do que ele já trabalhou, né? E também talvez o Thomas Kuhn, com aquela ideia dele de ciência normal, ciência extraordinária, e apresentar essa anomalia que eu acho que hoje está se vivendo nas ciências sociais. Seriam pessoas assim, quer dizer, seria assim como se fosse para uma cidade passar um mês conversando com esse pessoal aí. Seriam essas as pessoas que eu teria vontade de conversar e apresentar esses conceitos todos e ver o que eles diriam, né? Aquelas cabeças fantásticas. Com que personagem de filme ou livro você se identifica e por que motivo? De pronto, assim, o personagem eu acho que é o Neo de Matrix, né? Porque eu acho que essa coisa ali, aquele movimento dele de sair de Matrix e de encarar, né, de tomar a pílula vermelha, eu acho que esse é o movimento que a gente faz quase todos os dias aqui. Então é um personagem que eu me identifico bastante. E outro personagem que eu me identifico, não por questões religiosas, mas por questões filosóficas, com o Lutero, né, daquele filme Lutero, em que ele vai fazer uma releitura, né, de toda uma visão de mundo na época e apresenta e tem coragem, né, de enfrentar. Tem até uma cena nesse filme que é muito interessante, que ele vai para uma inquisição e no primeiro dia ele dá uma rateada, né? Aí ele pede para 24 horas para pensar e de noite ele faz um exame de consciência e no dia seguinte ele está firme lá para defender as ideias dele, né? Então eu acho assim, eu gosto muito dos filmes das pessoas com conceitos. Tem vários filmes, aquele filme Mindhunter também, em que o cara defende uma ideia até o final, apesar de vários questionamentos, né? Quer dizer, então pessoas conceituais, eu me identifico muito com pessoas conceituais que não fazem jogo, sabe? Mudam os conceitos, evoluem, mas não abrem mão das suas ideias por conveniências. São essas as pessoas que eu me identifico bastante. Que tipo de livros você gosta de ler? Bom, os tipos de livro que eu gosto de ler são sempre... Eu gosto de ler autores que trabalham com argumentos lógicos, né? que vão para a história e principalmente pessoas que abordam, têm respostas progressivas para as questões estruturantes que a gente resolveu denominar filosofia, né? Esse ambiente de questões estruturais e respostas estruturais. Eu gosto muito desse tipo de pegada, né? Pessoas que têm consistência, pessoas que têm coerência, pessoas que têm uma jornada, né? Que os livros são procuras, né, constantes, né? Detesto aqueles autores que escrevem para agradar o mercado, para agradar A ou B. Eu gosto daqueles autores, da mesma maneira dos filmes, né? Eu gosto daqueles caras conceituais que fazem a diferença. Eu gosto disso. Qual a tua cor favorita e o que ela desperta em você? As minhas cores favoritas são as cores que eu acabei botando na Bimodais, o amarelo e preto. Um amarelo bem chegado quase ao laranja, mas ainda amarelo, e o preto, né? Essa distinção. São as cores que eu trabalho na Bimodais e que acabou ficando a marca da escola, né? Essas são as cores. E o amarelo tem a ver, assim, sei lá, talvez até com a alimentação, né? As coisas que eu acabo comendo mais, batata,
macarrão, queijo, tudo amarelo, né? Então assim, tem essa coisa aí. Uma tecnologia que você acha que vai ter daqui a 10 anos? Pode viajar na maionese. Bom, a tecnologia que vai ter daqui a 10 anos, eu acredito que nós vamos desenvolver cada vez mais naves, né, para sair do planeta. Eu acredito que a gente vai trabalhar com implantes no cérebro, como uma nova fase aí das mídias, né? Alguma coisa assim que facilite a comunicação. E vejo também uma aplicação aí da engenharia genética para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Reduzindo aí possibilidades de doenças e até mesmo em determinadas situações, reduzindo a necessidade de água e de comida, né? Tornando as pessoas menos dependentes desse tipo de coisa, sei lá, se alimentando de sol, etc. São essas coisas assim que eu vejo como possíveis. Uma tecnologia que você acha que vai ter daqui a 100 anos? Pode viajar na maionese. Bom, a tecnologia daqui a 100 anos, aí já é difícil, né? Eu já acho difícil aí pensar nisso, né? Mas, cara, eu acho que a gente daqui a bastante tempo, né? Eu acho que a gente vai continuar aumentando a população. Eu acho que essa demanda por viagens espaciais e a possibilidade de ir para outros planetas, né? E eu acho que vai ter alguma coisa muito forte nessa direção. As pessoas, hoje a gente não consegue pensar nisso por causa da distância, né? Não sei se vai se conseguir alguma tecnologia para poder identificar determinados buracos que você possa entrar para poder atravessar para lugares mais distantes. Eu acho que e alguma coisa com certeza nessa área de imortalidade, né? As pessoas querem quanto mais tempo viverem melhor, né? Então vai ter muita coisa nessa direção, mas isso aí vai ter um impacto, né? Porque se cada vez tem mais gente e cada vez vai morrer menos gente, então você precisa criar aí, voltando à ideia, né? A sofisticação das ferramentas das pessoas abrindo mão da comida, né? As pessoas tendo algum tipo de possibilidade de não comer nem beber. Aí você facilitaria muito a possibilidade do ser humano, né? Da gente quase trabalhar como se fosse uma planta, né? Em que quando você está andando no sol, você está se alimentando. Qual o teu cargo no teu trabalho e a tua função? Hoje eu tenho uma escola de futurismo competitivo, sou o curador da escola. Minha missão é produzir conteúdo, responder às questões dos alunos e conceituar. Eu diria que hoje eu sou, basicamente, a coisa mais importante que eu faço é curador. Naquele primeiro áudio que a gente fez juntos, você me disse que eu era antropólogo cognitivo, mas hoje eu já avancei nesse processo, né? A gente hoje é antropólogo da sobrevivência, a gente trabalha mais agora, a gente criou uma ciência chamada antropologia da sobrevivência. A análise é o que o ser humano faz para sobreviver, e aí a gente tenta explicar como é que é a jornada humana para se adaptar ao longo do tempo. Como você descreveria um típico dia na sua função, no seu trabalho? Desde a hora que você entra, o que você começa a fazer e o que se desenrola à medida que as horas passam?
Bom, minha rotina é uma rotina criativa, mas é uma rotina. Eu acordo muito cedo, entre 4h30, 5 horas, escrevo um artigo, estou morando aqui em Teresópolis, escrevo um artigo, geralmente dou uma rabiscada no dia anterior e escrevo, aí depois subo aqui na cobertura, tem uma piscina, fico dando volta na piscina, e aí gravo 2 áudios, um áudio que vai com o artigo aberto, que eu distribuo gratuitamente, e um áudio, só áudio, não tem texto, para os alunos da escola. Então eu faço isso, aí depois tomo um café, dou uma parada, aí depois eu volto, escrevo o artigo do dia seguinte, respondo os alunos, faço as atividades, aí começam as mentorias. Tem as mentorias que eu faço com vários alunos, e aí é como se fosse uma espécie de coach, terapia, alguma coisa assim, né? Em que a gente conversa, etc, etc. Tem os dias que eu dou aula também, tem as lives à noite, às vezes, de tarde, à noite, e vou produzindo textos, vou escrevendo e tal, às vezes gravando vídeos, né, para cursos que me pedem. Durmo muito cedo e acordo muito cedo. E no meio disso tudo aí, tem uma caminhada que eu faço uma sauna aqui também. Então é uma vida assim, relativamente tranquila, que é uma vida que eu criei para eu poder produzir, né, para poder conceituar. Hoje eu diria que eu sou um conceituador, atividade principal. E o resto tudo é desdobramento disso. Qual o seu maior objetivo hoje e o que tem feito para realizá-lo? Cara, o meu maior objetivo é aprimorar a narrativa bimodal, entender o que está acontecendo, e aí isso aí vai se desdobrando em várias frentes de trabalho, desde a aplicação da bimodalidade em vários setores, a melhoria da bimodalidade na reflexão filosófica, teórica, metodológica e operacional, e também na ajuda das pessoas para elas superarem as dificuldades psicológicas diante desse novo cenário. Então são essas frentes, uma frente setorial, uma frente no edifício de pensamento nas várias áreas, filosofia, teoria, metodologia operacional, e numa frente psicológica. Eu acho que aprimorando tudo isso, né, vai se melhorando, né? Literatura, né, faltou dizer na pergunta passada, né? Eu leio bastante, faço análise de vários livros e tem uma coisa que eu tenho feito bastante legal, que é uma playlist de frases. Sou um colecionador de frases. A partir desse semestre, todo artigo eu coloco uma frase de um pensador e vou colecionando frases e aquilo vai me alimentando, né, vai me ajudando a refletir. Então o objetivo é entender e ajudar as pessoas diante desse mundo aí que a gente está entrando. Se de repente você tivesse encontrado uma lâmpada mágica, bem, aí você já sabe o que eu estou querendo perguntar. Quais seriam os teus 3 pedidos? Cara, minha vida hoje é uma vida muito tranquila. Eu acho que eu estou numa fase assim, dizem que a melhor fase é 60 anos. Eu estou numa fase super boa. Eu acho que talvez o meu principal pedido fosse resolver o problema aqui da estrada de Teresópolis para o Rio, criar algum mecanismo, né, ou um transporte por barco que viesse até um pedaço, trem, ou tivesse uma linha de helicóptero barato, para a gente poder, às vezes, ir mais para o Rio, onde estão meus filhos, com mais frequência. É chato, às vezes demora muito tempo, às vezes o ônibus, com essa coisa da pandemia, tem pouco. A única coisa, assim, às vezes também, como não está rolando muita palestra, mas quando começar a rolar também, isso vai ser embolado. Seria o meu principal pedido. O resto está ótimo, está tudo certo, está tudo bem. Que superpoder você gostaria de ter? Voar ou invisibilidade? Superpoder você gostaria de ter? Viajar no tempo. Esse seria o poder. Não seria nem voar nem invisibilidade. Seria voltar no tempo para conversar com os meus tios, os patronos, pessoas que eu admiro, que eu converso com eles todos os dias lendo, e ir para o futuro, para ver se algumas das nossas projeções batem. Porque a gente vai ter um tempo limitado, né? Poder visualizar isso. Seria o meu superpoder. Qual lugar do mundo você gostaria muito de conhecer e por quê? Cara, eu já rodei bastante, né? Então, eu acho que hoje em dia eu teria curiosidade na Estônia. Conhecer lá essa revolução lá que eles estão fazendo lá na Estônia. Passar um período lá conhecendo, né, essas mudanças que eles estão fazendo. Ou então, conhecer assim, experiências dessas cidades que eles estão criando, né? Cidades privadas, ver se já existe alguma coisa nisso, né? Para entender aí esse futuro. Seria isso. Lugares em que a gente pudesse olhar coisas que estão mais à frente que a gente está propondo, né? Organizações de cidades pelo blockchain. Então seriam esses lugares. Teria que fazer uma pesquisa e aí ir lá para conhecer. Em qual cidade você gostaria de viver?
Cara, essa que eu tô, cidade pequena, 200 mil habitantes, tirando aí a pandemia que o prefeito aqui resolveu proibir a gente de sair, mas uma cidade pequena, muito bom. Você cumprimenta todo mundo na rua, anda com celular. Seria alguma coisa parecida com isso aqui. Vou enfrentar o inverno aqui pela primeira vez ele completo. Não sei se vai ser muito rigoroso, mas talvez uma cidade assim, pequena, essa faixa de 200 mil, perto de um aeroporto, que eu possa tranquilizar. E tem uma rede aqui, eu tenho uma rede de amigos aqui, que é legal. Assim, eu acho que tá bom, aqui tá bom. Que lição teu pai te deu e que você leva contigo na vida? O meu pai era militar, ele foi muito disciplinador, para mim foi uma dificuldade muito grande lidar com essa disciplina toda, mas hoje eu sou uma pessoa muito disciplinada, e eu acho que foi isso, talvez a outra coisa também, que ele era um cara que dizia para mim, cara, estuda o que você quiser. Ele teve muita dificuldade com isso, né? Então tudo que eu quis fazer de curso, tudo que eu quis, a minha profissão que eu escolhi, ele nunca se meteu. Então eu acho que essa foi a principal. E era um cara também, ele era um cara que gostava muito de criança, sabe, brincava e tal. Então eu também peguei muito isso dele, eu acho que seria isso. Que lição tua mãe te deu e que você leva contigo na vida? Cara, minha mãe é filha de 7 irmãos, né? O pai morreu quando ela tinha 6 anos. Foi uma pessoa que batalhou muito, começou a trabalhar com 18 anos. Na época as mulheres não trabalhavam. Ela trabalhou, ela casou tarde. Minha mãe é uma pessoa muito batalhadora. Eu acho que esse lado empreendedor eu peguei dela. Ela sempre dizia para mim que eu não ia conseguir trabalhar para ninguém, que eu tinha que montar minha empresa. Então eu acho que talvez a lição que ela me deu foi essa, né? Apesar de ela trabalhar para o governo, ela trabalhava no antigo IBAMA, né? Era o Instituto do Pinho, que depois virou IBAMA. Ela trabalhava no RH, não tinha curso superior, mas foi coordenadora do RH na época lá. Eu acho que foi o lado empreendedor, esse lado assim, batalhador. Qual o valor mais importante que você aprendeu na vida e como foi esse aprendizado? Eu acho que o valor mais importante é você acreditar em você. Que eu acho que talvez seja isso, João. Não existe o teu caminho. O teu caminho não está pronto, o seu caminho tem que ser construído. Então assim, não adianta você querer, eu vou pegar esse caminho, aquele caminho, não. O caminho de cada um tem que ser construído. Eu acho que esse que é o negócio. E eu como foi esse aprendizado? O aprendizado foi que primeiro eu trabalhei com a ideia de um triângulo, eu comecei realmente a assumir a minha vida para valer os 50. Então eu tive uma fase em que eu tive que abraçar uma nova profissão, que foi essa de conceituador. A segunda foi abraçar as ideias liberais, em que eu tive que abandonar uma visão centralizadora do mundo, que eu fui doutrinado. E depois, essa minha fase agora, que eu me separei, estou morando sozinho, em que eu cuido da casa, não tenho faxineira, não tenho nada. Eu administro tudo, lavo tudo, passo tudo que eu faço. Tem sido muito legal, né? Então acho que eu assumi os 3 lados do triângulo. E isso então é uma coisa que é isso, você quer ter a sua vida, você tem que correr atrás dela. E fugir, às vezes, do que o social determina para você, né? Então foi isso, mais ou menos. Uma coisa de valor para você, mas que dinheiro nenhum no mundo compra. Meus conceitos, né? O desenvolvimento desses conceitos. Muitas vezes as pessoas chegam, isso aqui não vende bem, é melhor mudar isso e tal. Cara, eu falo, posso mudar qualquer coisa, desde que tenha uma coerência, desde que faça sentido. Eu brinco que eu tenho conceitos de sala e de cozinha. O conceito de sala é aquele que você vai para uma palestra para falar. Por exemplo, uberização é o conceito de sala, curadoria é o conceito de cozinha. Quer dizer o quê? Uma nova forma de comando e controle, né? É uma curadoria. Primeiro, a curadoria 1.0 seria a uberização. Aí eu não vou chegar a falar numa palestra curadoria 1.0, nem vai ficar estranhando. Uberizar, todo mundo mais ou menos sabe o que é. Então esse tipo de coisa eu faço. Agora, quando eu botei meu livro Civilização 2.0, um cara de marketing falou, mas esse nome, não sei o que. Meu irmão, o nome é esse porque é o que eu estou querendo passar. Não tem como mudar isso, né? Eu não vou mudar o nome do livro para poder vender mais, entendeu? Esse tipo de coisa eu não faço. A não ser que o cara diga, não, a gente pode botar uma outra coisa que se eu achasse que fazia sentido ser o nome de sala, tudo bem. Então eu acho que eu não abro mão são dos meus conceitos. Desde que, a não ser que tenha uma sugestão bacana para melhorar. Não tem nada contra o comercial, mas o comercial tem que ser coerente. Eu brinco que tem que ser aquela bolinha daquele jogo que bate e volta, sabe? Então tem que bater e voltar, não pode só ir para um lado nem para o outro. Não pode ser só conceitual e não pode ser só comercial, mas tem que ir de um lado para o outro.
Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, a ter feito algo diferente, quem seria e o que mudaria? Cara, seriam duas coisas. Minha mãe ter feito os exames preventivos do câncer, ela poderia ter vivido mais. E o meu pai, que era meio hipocondríaco, que acabou indo para um hospital de bobeira e depois nunca mais se recuperou. Eu acho que seria, assim, para ele também ter ficado mais tempo, né? Foram 2 vacilos, eu acho que eles deram. E eram pessoas que se cuidavam, mas faltou ali mais informação. Então seriam as coisas que eu mudaria. Eles morreriam de qualquer jeito, né? Meus pais teriam hoje quase 100 anos, mas a gente ficaria mais tempo com eles. Você tem a chance de viajar no tempo. O que você gostaria de mudar no passado e o que você gostaria de encontrar no futuro? Tive uma irmã, meu irmão foi gêmeo, e ela morreu com 5 dias. Então eu acho que eu gostaria que ela não tivesse morrido. Não sei se também se ela não tivesse morrido, se meus pais se animariam a ter mais um filho, mas eu gostaria que ela tivesse vivido e que eu tivesse nascido também. Então eu gostaria que ela não tivesse morrido, né? Ela morreu com 5 dias, ela tinha um problema de sangue azul, que hoje em dia é coisa simples de resolver e na época, em 1959, não era, né? E o que você gostaria de encontrar no futuro? Eu gostaria, como eu falei lá na resposta antes, eu gostaria de ver, não tem assim, eu gostaria de ver se essas coisas que a gente está falando batem, né? Porque a gente faz um cenário de macro tendência, se isso que a gente está falando aqui, as coisas bateram, né? Fazer uma espécie de análise, a gente faz uma análise de médio e longo prazo. Eu com 60 anos, provavelmente muita coisa que a gente até prevê não vai ver, né? Então eu gostaria de dar uma olhadinha e falar, realmente, eu estava totalmente errado, ou as coisas estão realmente batendo. O que é o melhor para se fazer depois de um dia longo e difícil? Uma sauna, com certeza. A gente faz aqui todo dia, agora está fechado aqui na pandemia, mas uma sauna, né? E ficar aqui com a galera conversando, que numa cidade pequena as pessoas frequentam muito a casa dos outros. Ficar aqui batendo papo, jogando conversa fora. São coisas assim bem legais. E final de noite mesmo, eu gosto de assistir uma série, um filme, assim, geralmente uma série, já deitado. Eu não leio à noite, só leio durante o dia. Então essa aí é uma coisa legal. Muito bem, termina aqui mais um Cast Interview e esse foi o Dr. Carlos Nepomuceno. Aqui no Cast você encontra uma forma lúdica de saber sobre as pessoas que fazem, que criam e que concretizam seus sonhos. Sou João Quizão, Senhor da Busca, e se você puder, compartilhe, dê o seu like e se inscreva no meu canal no YouTube. Não, meu canal ainda não monetiza. Sou pequenininho, mas também não pensei sobre isso. Se quiser também usufruir de informações, notícias, dicas sobre Google, DuckDuckGo, busca web, internet, produtividade web e tudo o que importa sobre tecnologia, entre no nosso canal no Telegram. O nome do canal? O nome do canal é Canal Aprendendo no Telegram. Isso mesmo que você ouviu, Canal Aprendendo no Telegram, tudo junto. Meu Telegram pessoal é o Senhor da Busca, me encontre por lá. E se quiser saber sobre notícias que saem dos melhores portais de tecnologia brasileiros e americanos, então entre no nosso canal Muito Além da Busca, tudo junto no Telegram. Um abraço e até o nosso próximo Cast Interview.